Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Marcos. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois de multiplicar os pães, Jesus despede as multidões, ele mesmo. Antes da multiplicação dos pães, os discípulos queriam despedir a multidão para irem comprar pão. Mas Jesus diz: "Dai-lhes vós mesmos de comer." Jesus não deixou que os discípulos despedissem as multidões, não sem antes dar-lhes o alimento da palavra e do pão. Depois de alimentados, Jesus mesmo os despede. Mas antes de despedir a multidão, ele despede os discípulos. Antes, ele os obrigou a entrar na barca e atravessar indo à sua frente. Despediu primeiro os discípulos, porque ele mesmo iria despedir a multidão. Despedir sim, mas não de mãos vazias. Ou não com o coração vazio e com o estômago vazio. E eles então são despedidos por Jesus antes que ele despeça as multidões. Por que Jesus despediu os discípulos primeiro? Eu diria que há 2 razões. Uma delas é que Jesus queria rezar, queria ficar a sós com o Pai. Por isso ele despede todo mundo. Primeiro os discípulos, depois as multidões, e ele então consegue ficar em oração como ele gostaria. Jesus não despede as multidões para ir rezar. Ele dá o alimento e depois ele despede. Primeiro ele atende o ser humano, depois então ele se volta para o Pai. Outra razão, parece que Jesus queria que os discípulos fizessem a experiência da fé. Eles foram à frente. Eu chamo a atenção para uma coisa: às vezes a gente confunde as passagens, mistura todas elas como se fossem uma coisa só. Esta passagem do Evangelho de São Marcos não diz que teve uma tempestade, que a barca estava afundando. Não, isso existe, mas nesse trecho não é dito isso. Aqui diz que ao anoitecer a barca estava no meio do mar, Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar. Por que eles estavam cansados? Aí sim diz que o vento era contrário. Não se trata de uma catástrofe, de uma coisa que aconteceu, que os pegou de surpresa. Neste trecho do Evangelho, o que acontece é que estava difícil de remar, porque o vento era contrário, e eles então estavam cansados. A experiência da fé, que deve valer, deve se mostrar com toda a sua força, quando a gente cansa. Pode ser que não haja tragédias na nossa vida,
mas a rotina, o cotidiano, nos levam ao cansaço. Por exemplo, na situação da pandemia em que nós estamos, se diz que as pessoas não estão conseguindo cumprir as regras de isolamento porque estão cansadas. Cansadas de ficar em casa, cansadas de ficar isoladas, cansadas de usar máscara. É a situação, então, dos discípulos cansados. Penso que para nós que dizemos que estamos cansados disso, é bom a gente saber que existe coisa na vida que vai nos cansar sempre. Trabalhar, buscar o alimento, tantas outras coisas nos cansam. E não é porque as coisas nos cansam que a gente abandona. O que a gente faz, às vezes, é descansar, dar um alívio, mas não desistir, não parar. Então Jesus, aí sim, vai à frente deles, vai caminhando pelo mar e diz que Jesus queria passar à frente deles. E quando Jesus passa à frente deles, eles ficam assustados com ele, até que ele os acalme. Coragem, sou eu. Essa palavra sou eu é muito importante porque é o nome de Deus. Sou o que sou eu sou. Esse é o nome de Deus. Então mostra a presença de Deus em Jesus. Jesus é Deus. Mas também é importante porque é o sinal da presença ativa. O nome, segundo o profeta Isaías, o nome do enviado seria Emanuel, que quer dizer Deus está convosco. Ele não apenas é, mas ele está junto, ele está presente. E Jesus é o Emanuel, é aquele que está presente, ele está no meio de nós. O que quer dizer que nós não estamos sozinhos? O que quer dizer que Deus está conosco? Sou eu, coragem, não tenhais medo. Jesus sobe com eles na barca e o vento cessa. Mas onde eu queria chegar é no fim do Evangelho. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Eles continuaram assustados. Deus está conosco, mas se o nosso coração estiver endurecido, sua presença não é percebida. É necessário que haja uma abertura de coração, que haja fé. Deus está conosco, mas para quem não tem fé, sua presença pode não surtir frutos, não surtir os efeitos que a gente espera e que a gente precisa. Agora, o que significa dizer que eles estavam espantados porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães? Da multiplicação dos pães que ele fez antes de despedir os discípulos e a multidão em deste acontecimento. Eu me arrisco numa resposta. Não sou especialista, pode ter outras explicações, mas eu me arrisco numa resposta. Os discípulos queriam despedir a multidão sem pão, porque diziam: queres que gastemos 100 denários para comprar pão para essa gente? E eles então não compreendiam que Jesus jamais despediria a multidão passando necessidade, que ele jamais mandaria o povo embora sem atender o povo. Ele tinha medo que o povo desfalecesse pelo caminho. Então a experiência de que Deus não nos abandona, de que Deus não nos deixa perecer. Eles não tinham compreendido isso, que Jesus tinha que dar comida para aquela multidão, porque não queria que eles perecessem. Se tivessem compreendido isso, saberiam que Jesus jamais os deixaria cansados, parar de remar e talvez naufragar ali. Que Jesus estava presente e que não os deixaria perecer. Essa é a questão. A nossa fé, ela consiste não só em saber que Deus existe. Ela consiste em saber, sobretudo, que Deus está conosco e que Ele nos ajuda e não nos deixa perecer. Rezemos.
Ó Deus, luz de todas as nações, concedei aos povos da terra viver em perene paz e fazei resplandecer em nossos corações aquela luz admirável que vimos despontar no povo da antiga aliança. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.